A gaúcha Salete de Fátima Nouro Cordeiro iniciou seus estudos em uma escola rural de Santa Maria, cidade onde nasceu, estudou e morou até completar o mestrado. Chegou à Bahia para fazer doutorado na Universidade Federal da Bahia, onde permaneceu, e hoje é professora da Faculdade de Educação. Nas horas vagas, aproveita para ficar com a família, ler livros de literatura, passear em espaços ao ar livre e comer um bom churrasco. Eu estudei numa escola municipal, nesse local, uma escola multisseriada, né? Era uma escola pequena, de primeira a quarta série, e foi uma experiência bastante interessante. Tenho boas recordações dessa escola, desse tempo da infância, que foi permeado por muita ludicidade, muitas brincadeiras, na escola também, né? Então, às vezes, nós fazíamos o plantio, era muito integrado com a família. As atividades eram muito integradas com a família, porque a escola tinha poucos recursos, não existiam tantas políticas públicas como existem hoje de recursos, como merenda escolar, uniforme, livro didático, nem paradidático, não existia nada disso. E quem praticamente mantinha a escola funcionando e em boas condições eram os pais, que realizavam festas, arrecadações e mantinham a escola pintada, organizada, compravam algum recurso, né, para a escola. Foram anos bem interessantes, né, nessa escola multisseriada, porque eu não fiz pré-escola, minha pré-escola foi em casa e eu estava já me alfabetizando praticamente, lendo algumas coisas, alguns materiais que tem em casa, porque vocês sabem que os recursos escritos no meio rural são bastante raros, né? E quando eu chego na escola, eu comecei a ser alfabetizada na cartilha Caminho Suave, que eu vi que existe até hoje essa cartilha. E eu não entendi aquele processo de silabação. Não fazia parte do meu repertório. E aí eu tive bastante dificuldade na escola para aprender a ler. No final das contas, eu fui ler fluentemente nas férias, do primeiro ano para o segundo, porque a minha mãe lia para mim e me fazia ler. E aí eu comecei a ler fluentemente. E quando eu cheguei na quarta série, eu ia bem em todas as matérias, porque como na escola multisseriada a gente está junto com todas as turmas, eu já sabia todo o conteúdo da quarta série, né? Porque eu passei a primeira, a segunda e a terceira série ouvindo as professoras repetirem aqueles conteúdos. O que eu senti assim, interessante nesse período, que eu percebo agora, foi que a professora da primeira série e da quarta série eram professoras formadas. Então elas tinham uma didática bem melhor, uma forma de tratar com a turma, com as turmas, com os alunos, muito apropriada, interessante. E as professoras de segundo ano e terceiro, que eram professoras leigas, elas não tinham formação nenhuma, não tinham nem magistério, foram períodos difíceis, né? Principalmente para tratar com aqueles alunos que eram mais agitados, para conduzir as disciplinas. Até eu sempre conto uma história para os meus alunos aqui na graduação, que teve uma professora que passou um trecho do livro O Menino do Dedo Verde. Ela passou um trecho no quadro e é da passagem onde o menino coloca o dedo verde, né, nos potinhos de terra e começam a nascer flores, plantas e tal. E aí nós perguntamos para ela, isso é verdade, professora? Ele tinha um dedo mágico mesmo, ele tinha um dedo verde, o dedo dele fazia germinar as sementes da terra? E ela disse que não, que era uma metáfora. Então, talvez nem ela tenha lido a obra na íntegra e naquele momento ela acabou com a nossa fantasia, né? Com a nossa alegria, com a nossa fantasia. Então, justamente por isso mesmo, né? Por não ter a formação, por não ter tido a oportunidade, né? De ter um contato mais próximo com a literatura, com as metodologias, didática, enfim.
e uma série de eventos que comprovam, né, que é muito importante os professores serem bem formados, né, para atuar em qualquer área, em qualquer nível. Quando eu saí dessa escola multisseriada, foi uma mudança bem drástica, porque eu saio do campo, de uma escola muito aconchegante, de uma sala só, para ir para o meio urbano, para uma escola maior, também uma escola pública. Eu sempre estudei em escola pública, fiz toda a minha formação no ensino público, e eu vou para uma escola onde tem a sirene, né? Tem tempos muito bem delimitados, demarcados, uma rotina que não fazia parte do meu cotidiano. Então eu estranho muito, assim, quando toca aquele sinal, até eu me adaptar que eu tenho que trocar de caderno, porque agora na quinta série vem uma professora nova, uma matéria nova, que agora é hora do lanche, porque eles serviam um lanche dentro da sala de aula. Não, e agora toca o sino, o sinal para ir para o recreio. Então essa coisa dos tempos e dos espaços dessa escola foi uma difícil adaptação. E essa escola também tinha excelentes professores. Ela foi extremamente significativa na minha vida, porque os professores que trabalhavam nessa escola, que era uma escola estadual, eles também trabalhavam em faculdades particulares. Muitos deles trabalhavam em faculdades particulares na cidade ou tinham uma excelente formação na área. Algumas dificuldades estavam exatamente naquelas práticas de uma escola multisseriada do interior, onde existe toda uma questão de hierarquia, de autoridade, de disciplina, para um outro modelo de disciplina, mas que exigia que o aluno falasse, participasse, e naquele momento eu vinha de uma escola que a gente não podia falar, não podia argumentar, tinha que levantar o dedo para falar alguma coisa, para pedir para ir tomar água, para sair, enfim. E aí foi um aprendizado também, um aprendizado de comportamento, de você poder questionar, fazer críticas. Os recursos audiovisuais também eram bem diversificados, né? A biblioteca da escola começou a expandir. Essa escola, eu fui para a escola de magistério, para o Instituto de Educação Olavo Bilac, que naquela época funcionava o curso de formação, o magistério. Então eu fiz um processo seletivo no último ano, no final do 8º ano eu fiz um processo seletivo para o Instituto, passei e fiz os 3 anos de magistério. Então também o Instituto foi um momento importante, né? Mas foi um desafio também, porque os conteúdos, eles... eu nunca tinha ouvido falar em didática, em sociologia, em filosofia, então eu tive que me adaptar àquela linguagem também, né? No ensino fundamental não se falava em sociologia, né? Filosofia, metodologia, então foi uma barra. E foi ali que a gente começou a ouvir falar de Paulo Freire, né? Ter um contato com essas disciplinas mais que dialogam mais com a pedagogia mesmo. No Instituto, então, a gente fazia os estágios, pré-estágios, tinha classes de educação especial, classes de educação infantil, nós fazíamos estágio, pré-estágio, uma série de atividades. E aí eu decidi que era aquilo mesmo que eu queria. E então, em 93, eu prestei vestibular e passei para pedagogia passei para o curso de pedagogia, educação infantil, né? Só que eu não havia feito o estágio. Eu não havia concluído o ensino médio. Eu não havia concluído, não havia terminado, eu não havia feito o estágio que ia me dar o diploma, né, de ensino médio. Então, eu passei em primeira turma, comecei a fazer o curso e na metade do semestre me chamaram na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para prestar contas. Que eu tinha terminado o ensino médio, mas faltava o estágio. Então eu tive que entrar com um processo judicial para concluir o primeiro semestre e
fazer meu estágio no segundo semestre, que no sorteio que fizeram na escola eu tinha ficado para o segundo semestre. E aí foi isso, foi uma correria, eu fazia algumas disciplinas da faculdade no segundo semestre e continuava fazendo o estágio. E o estágio era diferente, era um estágio praticamente de 3, 4 meses, que a gente tinha um compromisso com a escola e no momento que você começava o estágio você ia até o final para não ter uma quebra, né, uma perda para os alunos, para os professores que eram solidários em abrir a sua sala de aula para a gente fazer o estágio. Com o diploma lá feito o estágio, estava com o segundo grau completo, né, concluído. E a UFSM também foi um período muito interessante, né? Professores também muito bons, que eu reconheço até hoje, professores excelentes de todas as áreas. Ainda eu tenho alguns materiais guardados daquele período, alguns que eu consegui manter, porque imagine em 93 que eu comecei a faculdade. E era uma carga horária assim extrema, né, excessiva. Nós tínhamos aulas de manhã, de tarde e algumas cadeiras especiais a gente fazia à noite, né, algumas optativas que eram interessantes. Então foi muito bom, foi muito proveitoso. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei um curso de especialização à distância, né, um curso de especialização na área de supervisão escolar e, ao mesmo tempo, eu passei na pós-graduação, um mestrado em educação. E quando eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar, eu tinha passado num concurso, passei num concurso público do estado e já trabalhava numa escola particular também. E depois eu me mudei com a minha família, eu me mudei para a região norte do país, né, onde eu fiz o primeiro concurso para a universidade. Eu passei no concurso da Universidade Federal do Pará, fiquei 4 anos lá trabalhando. E quando eu vim para cá, eu prestei o concurso para o doutorado, que era uma área que eu já vinha estudando e buscando conhecer os cursos de pós-graduação que trabalhassem com a questão de tecnologia e educação, né? Lá no Pará, eu tive contato com algumas revistas, por meio de revistas e recomendações de alguns colegas, eu encontrei o grupo de pesquisa no qual eu trabalho hoje, né? Eu não conhecia ninguém daqui, apesar de ter um monte de gaúcho, né? Mas eu não conhecia ninguém, não fazia ideia que grupo era, quem eram os professores. Fui por recomendações, pelo currículo Lattes, pela leitura dos textos que eles publicavam, e eu disse, olha, que ideia, uma ideia é fazer aí, parece que eles têm um bom trabalho, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que não era um bom trabalho. Era um trabalho magnífico, né? Um trabalho de ponta na área e que estavam bastante avançados, né, na área de tecnologia e educação. Então, eu fiz o doutorado aqui, terminei em 2014 e continuo aí dando aula, trabalhando com educação e tecnologias contemporâneas, né, tentando trabalhar com essa questão também da construção de conteúdos livres, de conteúdos abertos. Vocês que têm acompanhado, né, são vários produtos a cada semestre, a gente faz um ensaio, faz um trabalho, busca ideias para que os alunos produzam conteúdos e trabalhem com essa questão que envolve o ativismo, que envolve o software livre, que envolve a produção de conteúdos. É a minha segunda família, né? Eu fui muito bem recebida aqui quando eu cheguei. Foi um espaço de acolhimento mesmo, né? Eu cheguei aqui em final de 98, início de 2009, iniciozinho de 2009. E foi um espaço de acolhimento, né? Chegar aqui, não conhecer ninguém, não conhecer nada, chegar com criança pequena, nos corredores da FACED. Então, eu fui muito bem acolhida.
por toda a FACED, pela direção, pelos professores dos departamentos, pela chefe de departamento. A educação é fundamental, é algo muito sério que está sendo banalizado hoje, né? Mas ele é fundamental para que as pessoas se constituam enquanto seres, enquanto pessoas, né? Enquanto cidadãs, né? É difícil você fazer essa caracterização, né? Responder essa pergunta, e eu acho que é por isso que muitas vezes, quando a gente faz esse questionamento, as pessoas respondem que educação é tudo, né? Que educação é fundamental, e aí abrange não só a educação formal, como aquela educação informal dos cotidianos, dos saberes, né? Que é algo que está sempre em construção, você está sempre se reeducando, você está sempre num processo de aprendizagem, né? Então, é o que eu digo para os meus alunos, a gente está sempre aprendendo, a gente acha que vai ensinar, mas na realidade nesse intuito de ensinar, você troca, né? Você ensina um pouco, você aprende, você está reelaborando.